Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. Hoje, Jair, a gente trouxe um tema super especial que se você buscar conteúdos riquíssimos sobre esse tema, você não vai encontrar. Então eu gostaria que você chamasse esse tema e essa pessoa que vai falar tudo sobre isso. Ela compra atenção. Ela compra atenção, exatamente. Olha isso, a atenção virou moeda e a gente tá no especial aí pra agências, cara. E nada mais legal do que falar da área de mídia. E a gente trouxe a super Vanessa Gianotti, cara, que tem que ler o cargo da mulher. Porque é peso, essa folha pesa, entendeu? E, cara, ela é VP de mídia da Ogilvy, cara. É sensacional, meu. Palmas da nossa parte. Obrigada. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Show. E antes da gente começar, Van, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. E aqui, para começar, Gerão, eu vou falar deles. Se você tá aí na sua casa, usa o cupom PCM30, 30% de desconto em qualquer lugar da Domino's, seja no site ou no aplicativo no Brasil inteiro. Então, se você quer uma pizzinha com desconto, entra lá, Domino's Brasil, PCM30, 30% de desconto. Porra, dá pra você salvar uma grana pra cerveja, meu. 30% é bastante desconto. Então, Domino's Brasil, em qualquer lugar do país, aplicativo e site, cara. Beleza? PCM, tudo maiúsculo, 30. E você que tá nos ouvindo, nos assistindo, cara, e trabalha numa agência, www.21live.com.br é um software de gestão de agência onde cada cliente seu vai ter uma área dedicada para você fazer as trocas de arquivos, solicitações, aprovações e tudo organizado e metrificado, Exatamente. que é uma coisa que a gente vai falar com a Van o tempo inteiro, métricas, né, e performance também, só que na área de mídia. Exatamente. Beleza? Show! Vamos lá, porque ela é a estrela da mesa, Ela é a estrela. Van, pra gente começar esse bate-papo, pra gente bater, falar tudo mais, eu gostaria muito da gente fazer uma brincadeira aqui, se você me permite. Porque assim, a gente tá vivendo uma transformação, né? Se a gente olhar todo o mercado, essa evolução. E eu queria que você fizesse uma comparação, qual que é a diferença do mídia de antes e do mídia de hoje? Tipo, as principais diferenças pra gente iniciar esse bate-papo e trazer essa riqueza aí pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo. Nossa, respeito muito o trabalho e o legado dos mídias do passado, mas o trabalho do mídia hoje é completamente diferente do que já foi um dia. Há muito tempo atrás, a gente tinha a hegemonia da televisão. Sim. Rádio. Então, e mesmo nas agências, a gente sabe que a estrela é a criação. Sim. O que a gente trabalha é com produto criativo. Exatamente. Essa é a nossa entrega. Exatamente. Essa é a nossa entrega. É o nosso produto, a nossa pizza. Exatamente. E no começo, a mídia era quase que um departamento financeiro no final do processo. Legal. Que era responsável por mandar o PI, veicular na TV, veicular no rádio, no jornal, mas eram mídias mais passivas. E o mídia era um profissional mais passivo. Legal. Com a digitalização, isso se transformou. Com certeza. A mídia hoje, ela tem um papel muito mais estratégico e ela não fica só lá no final do processo. Ela entra no começo como um insight, inclusive, para a criação. Muitas vezes pode vir da mídia um formato diferenciado, um insight de um horário específico, de uma audiência. Hoje, a mídia ela é insumo criativo. Então, isso, para mim, legal. Hoje é uma das principais transformações da mídia. Não, e faz todo sentido você falar, né? Porque realmente, antigamente, você olhava, né? Poucos veículos, né? Que a gente tinha? Televisão, rádio, jornal ali. Então, ela ficava mais no processo. E hoje a gente tem uma variação que, você tem tantos formatos, então quando você traz a mídia no início, ele pode somar junto até ali nessa questão de compartilhar mesmo o conhecimento e trazer todo o insight para uma campanha que no final o resultado principal tem que estar em todas as plataformas. Exatamente. Então acho que para mim faz muito sentido. E para insistir um pouquinho nisso, para a gente começar esse bate-papo, falar de mídia, etc e tal. Hoje, né, assim, parece, não sei se é a sensação que eu tenho, mas parece que não se vê mais mídias, né? Como que tá o profissional, assim, tipo, como que tá, o que essa pessoa ela tem que ter, como que ela tá, pra ele entrar nisso, pra gente, tem muito estudante também que nos assiste, então pra gente dar explicar um pouquinho dessa área também. Parece que o tráfego pago, ele dominou mais os estudantes, a molecada aí, né? É só uma parte, na verdade. A mídia, isso é uma característica que ela não mudou ao longo do tempo. Ela é uma disciplina técnica. Tá. Ela é uma disciplina técnica. Então, mesmo no passado, quando você comprava a TV, por mais
simples, entre aspas, que fosse o processo passivo, que fosse o processo, tinha uma forma técnica de você comprar. Você compra por TRP, que é o índice de audiência para você chegar numa cobertura e numa frequência. Esses eram os indicadores básicos que um mídia trabalhava. Perfeito. Isso se manteve. Só que o que acontece hoje? A quantidade de indicadores que um mídia tem que gerir, ele é exponencial hoje. Então, o profissional de mídia, ele continua sendo técnico, mas hoje em dia ele é estrategista. Então, ele pode transitar hoje por muitas áreas dentro de uma agência. Como eu já falei, o exemplo da criação, ele também pode estar dentro de um planejamento, na própria área de mídia, na área de dados. Com este conhecimento técnico, o mídia hoje ele pode transitar muito mais dentro de uma agência. Sensacional. Van, surfando nessa onda que você falou, né, dos conhecimentos técnicos, quais habilidades aí você acha que esse cara tem que ter, assim? Ou para ele desenvolver a partir do momento que ele assume essa cadeira dentro da agência, ou o cara que quer avançar com isso, sabe? Pô, ele é super antenado. O que você considera, até numa entrevista, assim, tipo, de um novo profissional, uma vaga que surgiu na sua área, quais coisas você observa nisso? Sabe o que eu acho? Eu acho que a área de mídia é uma área que está sempre em transformação. Isso é muito, para mim, eu acho sensacional. Sim. E super motivador da área de mídia. Porque tudo é mídia. Um influenciador é mídia. Exatamente. Até há 2 anos não tinha um mercado de influência. Redes sociais é uma disciplina recente. Então, para mim, em vista dessa característica da mídia, uma pessoa que quer atuar nessa área tem que ser, antes de tudo, curiosa. Tem que ser curiosa e, para mim, tem que ser um eterno aprendiz. E eu acho que isso... O sistema ele é favorável a isso. Eu vou me explicar. Todas as plataformas de mídia hoje, elas sabem que o que é verdade hoje não será amanhã e não foi ontem. Então, as próprias plataformas de mídia hoje disponibilizam uma infinidade de cursos. E é tudo curso gratuito que você pode conseguir dentro das plataformas. Aqui eu estou falando de Meta, de Google, de TikTok. Então, tem muito do profissional também ser uma pessoa inquieta, entender que a gente nunca sabe tudo e sempre querer buscar e aprender constantemente. Então, eu acho muito importante um profissional de mídia. Acho que um profissional de comunicação hoje em dia tem que ser, antes de tudo, uma pessoa curiosa. Né? E esse lado curioso, ele tem que vir da própria pessoa, né? Então, para você que tá aí, meu amigo, independente da área, se você não tiver o que tá acontecendo, o que vai mudar, porque, como você falou, muda o tempo inteiro, né? O tempo então, inteiro. Então, tá transformando ali, o algoritmo mudou. Então, cara, o que você faz com isso? E aí, dentro disso, falando um pouquinho da área agora, da construção, tem muitas agências também que nos escutam, aí tá sempre com a gente mandando pergunta. Você, como que, por exemplo, assim, pensando numa agência pequena, tipo, cara, 5, 10 pessoas, tem um movimento, tipo, para trazer um profissional desse? Como que você vê essa dinâmica no seu ponto de vista mesmo, com o seu conhecimento, com tudo que você já vivenciou? Porque geralmente é o tráfego pago que vai fazer ali, porque às vezes é uma empresa que tá só com digital, não tá offline, ou offline e online tá tudo com mídia. Como que você fala um pouquinho dessa profissão, mais pra gente trazer um pouquinho para esse pessoal aí que tá nos assistindo e nos ouvindo? Tá. Eu acho que independente do tamanho da agência, hoje o profissional de mídia ele agrega um conhecimento diferente. Então, como eu falei, ele pode contribuir em diversas etapas do processo. Então, eu acho essencial ter um profissional que conheça um pouco de ferramenta de mídia e que ele possa contribuir em todas as etapas. Mesmo numa agência pequena, ela tem um processo criativo lá, que vai ter um insight que pode vir de uma ferramenta, pode vir de um social listening, que um profissional de mídia pode contribuir. Então, isso também acho rico hoje do profissional de mídia, que realmente ele pode contribuir com todo o processo de comunicação, independente do tamanho do cliente e do tamanho da agência. Mesmo no exemplo que você deu do tráfego pago, o tráfego pago em si, ele não se encerra num link patrocinado. O profissional ele pode querer entender como é que aquele
aquele lead que você gerou, ele se comportou? Qual foi o tipo de navegação que ele trouxe para o site? Isso daí pode gerar insights riquíssimos, até de como deve ser o seu call to action no seu link patrocinado. Então, eu acho que independente do tamanho da verba, ter uma visão estratégica para o potencial que a mídia tem é muito valioso. Cara, hoje eu vi até mandei pro pessoal da agência lá, eu vi uma charge, um quadrinho, né? Que era um menino, ele pega uma revista, vê o anúncio de um tênis, ele vê um outdoor, o mesmo tênis, aí ele vê o jingle no rádio, aí ele tá nas redes sociais, ele vê o tênis, aí na TV o tênis, no filme aparece o ator com o tênis, e aí a compra ele faz pelo celular. E aí na apresentação de conversão, tá lá mobile 100%. Aí o cara, vamos investir 100% no celular e mídia, né? Como que você vê isso, cara? Essas discussões, porque o número tá lá, né? O call to action tá lá no celular. Mas esses outros impactos que são tão importantes para compor essa ação do usuário para chegar no celular e comprar de fato o produto, né? Olha, essa é complexa. Boa. Porque o que você trouxe é o que a gente chama de last click, né? Exato. O last mile. Só que isso tem toda uma jornada, né? E o que acontece? Hoje, o digital ele é 100% mensurável, porque tudo que você faz na internet, você vai deixar um rastro. E aí, de novo, vai da gente ampliar. E eu acho que no final do dia, a gente tem que pensar que, como mídia, a gente está querendo atingir pessoas. Então, se coloca no tênis dessa pessoa. Pensa em você no seu dia. Isso acontece com cada um de nós. Às vezes, se a gente sair também um pouco da tecnicidade e pensar até no nosso dia a dia, a gente vai ver que a internet é uma etapa. Mas você tem toda uma jornada de comunicação que está contribuindo com aquilo. Mas, realmente, hoje, tem muita limitação para você conseguir mensurar todas as etapas da jornada. Existem ferramentas? Sim, existem ferramentas, mas elas... Hoje, infelizmente, são recursos de poucos anunciantes, de anunciantes com muito investimento. É muito difícil para um anunciante menor conseguir ter acesso a uma pesquisa que consiga traquear toda uma jornada, porque é complexo. É complexo e não é simples. Tanto é que eu mandei pro pessoal ali justamente nas discussões com os clientes, né, cara? Pô, vamos colocar 100% em meta, Não que não tenha que fazer, óbvio que tem, mas... Calma, né? Vamos tentar ver a jornada, ser mais filosófico aí, colocando, né? Ver a jornada do cliente, onde ele tá vendo, né? Essas coisas ajuda muito. Cara, tem uma pergunta, desculpa monopolizar aí, Heber. Seguinte, o Musa, que já esteve com a gente, inclusive, tem que voltar e vai voltar aqui. Aí, boss! Grande boss aí. Seguinte, faz de conta que ele contratou você para formatar essa área na agência. Te deu um budget X, contrata esses profissionais, você que vai definir. Como que você faria? Marco zero. Você sabe que eu tive essa experiência? Melhor é isso aí, vamos pra cima. Em 2021, teve uma concorrência global da Coca-Cola. Tá. E a WPP ganhou essa concorrência no mundo inteiro. E eu participei dessa concorrência, do processo de concorrência, esse processo tão amado e odiado no nosso mercado. E aí... me convidaram para para montar a estrutura de mídia da Coca-Cola dentro da WPP, que é o grupo do qual a gente faz parte. E foi exatamente isso. Mesmo. E hoje eu cuido desse hub que chama OpenX, que é dedicado à Coca-Cola. Mas ele começou em 2022. Eu vou te contar, dia 3 de janeiro de 2022, tinha Equipe. Eu tinha campanha para subir. E eu lá subindo campanha na meta. É mesmo? Porque eu ainda não tinha o time formado. Então, foi realmente do zero. E como que você via Você chegava na sua casa lá, tomava um vinho, pô, vou formatar, vou contratar esse tipo de profissional. Como que você pensava nesse momento de formatação de equipe mesmo? É que nesse caso, ele era mais direcionado porque... eu tinha um cliente, então eu sabia dos objetivos do cliente. Então, foi quase como se eu fizesse um de trás para frente. Pensando nos objetivos do cliente, eu fui pensando quais eram as especialidades que eu precisava ter dentro do meu time. Legal, cara. Então, pegando o exemplo de Coca-Cola, é um cliente que tem uma transformação digital muito forte. Então, eu precisava de muitos profissionais que compreendessem toda a técnica do digital. Mas a Coca não é só digital. A Coca fala muito do consumidor, fala muito da experiência. Como é que eu trazia profissionais que entendessem de toda essa jornada do consumidor? Então, eu parti muito
do objetivo do cliente para montar o time de especialistas que eu precisava. Sensacional. Muito bom. Não, sensacional. E dentro de toda essa jornada, né? Você falou um negócio que eu achei super interessante. Que você falou assim, eu tô subindo a campanha lá, tô fazendo isso. Eu gosto dessa dinâmica, sabe? Porque a gente percebe, às vezes, a pessoa tá lá, né? Pô, tá sentada... No Olimpo. No Olimpo, não vai subir campanha, não vai... E é muito sobre isso, né? Essa construção que provavelmente fez você chegar aí, a VP hoje, toda essa energia. Queria falar um pouquinho disso, por exemplo, o profissional de mídia hoje, no seu ponto de vista. Você acha que ele é um cara que ele tem que entender de apertar botão, ele tem que entender lá de Google, ele tem que entender de meta? O que ele tem que entender, assim, de plataformas? Não que necessariamente ele vá ficar ali 100% apertando o botão, mas só pra gente começar a desenhar esse profissional mesmo. Fez sentido essa pergunta? Super. A minha mãe sempre falava que a gente não pode pedir o que a gente não sabe fazer. Como é o nome da sua mãe? Como é o nome da sua mãe? Edileia. Edileia, sensacional. Essa frase aqui vai pra posteridade. Esse vai. Então, pegando o ensinamento de casa, eu acho que a gente tem que saber, sim. Eu acho que a gente tem que saber. Outro dia eu tava conversando com o meu time sobre isso, porque... Até quando você está montando um planejamento, hoje um planejamento de mídia numa estrutura de uma grande agência, ele é montado a muitas mãos. Claro, pô. E quando ele chega na mão de um diretor de mídia, ou mesmo quando ele chega para mim, ele já está muito formatado. E se você não conhece, você não consegue argumentar. Legal. Você não consegue discutir, você não consegue compor, você não consegue agregar. Então, eu acho que é muito importante, sim, conhecer o potencial de todas as ferramentas. E como eu falei, todas as plataformas, eles disponibilizam muito conteúdo para isso, muito. Então, eu, sempre que eu posso, eu tento fazer lá o cursinho. Já fui reprovada num cursinho da Meta. Alô, Meta! Maravilhoso. Porque eu acho que isso... Porque é isso. O que eu aprendi quando eu subi a campanha não é mais que é válido hoje. Exatamente. Então, assim, a gente tem que se reciclar e aprender o tempo inteiro, independente da posição que você tá. Trago de novo a história dos influenciadores, que é uma coisa que eu tenho discutido hoje, que eu acho que ela tá ali numa linha meio cinza, se é mídia, se é conteúdo, se é... O que é ainda? Eu acho que é uma disciplina que está se construindo. O que eu tenho lido, consumido, participado de discussão, porque eu acho que é isso que vai formando o seu ponto de vista, vai te ajudando a construir com o cliente, com o seu time. É isso que eu falo da curiosidade, da pessoa querer sempre aprender. Sempre buscar. Quais ferramentas você acha importante, assim, se quiser, pode até falar nome, se quiser, enfim, se não quiser também não tem problema, mas assim, para sua área de compra de mídia, de performance, de controle, de gerenciamento, o que você vê que você usou que é legal pra galera poder dar um Google lá e o Excel, ele tá aqui O Excel carrega o Excel, planeta Terra. O Excel tá aqui, vamos deixar. Tirando o Excel, Ai, meu Deus. Você sabe que eu tenho um filho, eu vou chegando nessa pergunta, eu tenho um filho de 7 anos, ele adora que eu abra o PowerPoint, ele cola a figurinha, né? E aí outro dia eu abri o Excel pra ele. Eu falei, vai ter que aprender Excel desde pequeno. Excel é a base de tudo. Sim. Mas eu acho que esse também é um desafio do... Gente, coitado do mídia, né? A gente tá falando aqui também, coitado dessas pessoas. Porque, pensa lá atrás. Lá atrás ele mandava um PI, pedido de inserção. Aí ele mandava o PI lá pra Globo, fazer o que a gente chamava de mapa de X. Sim. Então tinha toda a programação, ele fazia o xizinho lá nos programas que ele queria. Beleza. Hoje, isso é essa parte aqui, se tiver um offline na campanha. E aí, quando você me pergunta de ferramenta, esse para mim também é um desafio do profissional de mídia, porque ele saber mexer numa ferramenta de social da Meta, ele tem que ter outro capability para mexer numa ferramenta de mídia programática, que é outro desafio para ele mexer numa ferramenta de mídia contextual, que é diferente do TikTok. Então, hoje, e aí tem formas diferentes de fazer, e não que seja certo ou errado. Você pode ter o especialista em uma disciplina, então, assim, aquele cara que só faz social. Ele é o especialista de social. O cara é o especialista
DV360, que é a mídia programática Sim. do Google. O cara só faz DV360. Essa é uma forma de atuar. E aí o cara conhece tudo daquela plataforma. Ou aquela pessoa que consegue mexer um pouquinho de cada uma das ferramentas. Porque é isso. E isso tem a ver muito com a gestão dos dados da plataforma. Por isso que isso acontece. O cara precisa saber mexer na Meta, no TikTok, na DSP da Amazon, que agora tem. Sim. O profissional de mídia hoje tem essa complexidade. Então, tem essas duas formas de atuar. O cara pode ser profundo verticalmente ou ele pode saber mexer o básico de todas essas ferramentas. Cara, muita oportunidade, né, meu? Muita oportunidade. Tantas ferramentas. E a gente realmente precisa no dia a dia de um cara... Cara, me mostra o caminho das pedras aqui num 360 do Google, etc, né, cara? E tudo cursos gratuitos aí, meu. Tem muita coisa disponível pra galera poder Muita estudar, coisa né, disponível, exatamente. Você falou da Amazon, a gente vai fazer uma gravação hoje sobre Retail Media? Exatamente. Terceira onda da mídia digital está sendo chamada, legal, Retail cara, Media. animal, muito Super, super. Cara, posso mais uma? Vai lá. Beleza? Fabião deu um sorriso, arrancamos um sorriso dele ali. Van, seguinte, cara, uma das dores dessa área que a gente vê no dia a dia, outras agências também choram as pitangas aqui com a gente e tal, é a integração financeira disso tudo. Então, como que você vê isso? Como que vocês superaram esse problema? Não sei, a API foi para lá, voltou, faturamento de fornecedor, faturamento do cliente, conectar isso aí, fluxo de caixa positivo, porque vou te pagar uma boleta do Google aqui, mas o cliente nem sabe que a campanha... a cara dela. Ela tá sofrendo. Entendeu? Meu Deus! Chama o Luiz Leite aqui. O Luiz Leite é meu financeiro. Legal. É que, como a gente faz parte do grupo WPP, OG, UV, a gente tem várias áreas. Então, tem áreas de mídia que emite. Você só manda bala pro Luiz lá fazer a... Mando lá pro Luiz Leite, mas tem um departamento gigante que dá hoje um backup pra gente em toda essa gestão de faturamento. E todos os nossos clientes hoje, a gente trabalha... Na verdade, o modelo brasileiro de propaganda, ele é um modelo de 100% de transparência. Então, a nota que chega do veículo é a nota que vai pro cliente, é a nota de repasse que a gente chama. Então, essa parte toda fica como uma equipe de gestão financeira dentro da agência. Ela não fica... Na verdade, sabe o que vem para os mídias? Vem os problemas. Vem os problemas. Além dos convites. Além dos convites, sim. Vem os problemas. Então, esse exemplo que você falou, principalmente na mídia digital. Fechou o mês, o cliente tinha lá, você fez uma projeção de 1 milhão de investimento. Só que a mídia digital, sei lá, uma mídia de performance depende do clique. Sim, depende de muitos fatores. Depende de muitos fatores. Então, não consumiu 1 milhão. Consumiu... 890. Aí vem pro mídia. Pô, aqui você fez uma provisão de 1 milhão, deu um valor a menos, aí você tem que justificar, você tem que entrar na ferramenta, você tem que entender por que deu aquela diferença, aquele under, se vai ser consumido porque a campanha tem mais de um mês, então vai ser consumida ainda. Tem uma gestão de faseamento aí que o mídia acaba fazendo, tem um pé grande ali de mão dada com a área financeira, assim, Às pra vezes ser o bem Google coloca um reembolso lá que você tem que justificar também. Também. O que é esse reembolso que apareceu aqui? Aí você tem que explicar, meu Deus, como que eu vou explicar um reembolso do Google? É um desafio ali, né? Mas vocês, nessa mesma linha do Jaro, assim, vocês acharam uma forma também de inserir também o financeiro dentro dos processos? Ou ele está um pouco mais isolado? A gente teve uma conversa com como que era o nome dele mesmo? Fábio? Fábio Bronze. O Bronze veio aqui. Veio, a gente estava batendo papo, cara. E aí ele estava falando dessa integração do financeiro fazer parte, o quanto isso é importante até para a visão. Vocês trabalham assim ou ainda... Como que é, só para a gente entender? É porque a gente trabalha porque tem uma parte do nosso processo que ela termina no financeiro, né? Então, eles precisam tá por dentro junto com a gente para não chegar só lá no final e eles estarem cegos de tudo que está acontecendo. Então, a gente tem sim uma integração com o financeiro. Mas eu acho que tem sempre oportunidade, né? Sim, com certeza. Nada a ver com o assunto, mas meio que a ver. Queria voltar no papo do mídia e do planejamento. Aonde que os dois ali, quem que define, né? Porque o planejamento está fazendo uma coisa e o mídia está fazendo, teoricamente... A cara dela foi muito boa, a cara dela já respondeu muita coisa. Será que aconteceu alguma vez?
Eu vou deixar você falar, eu nem vou terminar. Assim. Não, tem que fazer a pergunta para as pessoas entenderem o seu ponto. Me fala. Mas assim, tem teoricamente uma briguinha ali, porque o planejamento ele tá fazendo e o mídia vai entrar e ele vai também fazer esse planejamento. Como que ali essa régua ali ela funciona? Até conta um caso aí, acho que vai ser mais ilustrativo. Eu acho que já teve muito disso, porque é isso, o mídia antes, ele tava ali na tava ponta, na ponta, manda o PI, exato, faz isso aqui. E de repente o cara de mídia tá aqui opinando do consumidor, Sim. o cara tá aqui falando de um formato. Pô, quem é você, mídia, que vai me falar o formato que eu tenho que fazer? Eu vou fazer 30 segundos e é isso. Então, eu acho que teve um momento de acomodação, mas eu acho que isso tudo veio muito com o digital. Sim. E eu acho que com o amadurecimento das agências, o amadurecimento dos clientes, o crescimento do investimento no digital, isso se acomodou naturalmente, porque é o que eu falei, o mídia tem uma parte da mídia que a gente ainda não falou ainda, que é a parte de análise de resultados, Sim. mas essa parte aqui, ela traz uma visão que as outras áreas não têm. Uhum. Então, o que no começo pode ter, assim, qual é o meu território, até onde eu vou, até onde você vai, eu acho que hoje já está muito mais azeitado, porque são áreas que a gente consegue ter acesso que as outras áreas não conseguem. Então, o que realmente contribui e incrementa um pensamento de um planejamento, ou um pensamento criativo. E dentro dessa dinâmica, quem que define o budget ali? O cliente lá tem 1 milhão, aí o mídia, quem que vai definir ali? Tipo, o mídia vai definir, o planejamento vai definir, quem que vai brigar ali por falar, vamos X mil reais, vamos destinar para cá, por conta disso, esses são os KPIs? Olha, Perguntas difíceis. perguntas de Rafaela, perguntas difíceis. A Rafa é a assessora aqui que tá com a gente. Nervosa, gritando aqui. Super nervosa aqui. É. Em cima do sofá aqui, pulando, balançando folha, cancela o episódio. Eu acho que sabe o que alivia essa pressão? Uhum. O cliente ter objetivos claros. Porque aí tá todo mundo trabalhando em cima do objetivo do cliente. Então, assim, não tem o que eu acho que é melhor, o que você, planejamento, acha, o que sei lá quem acha. Qual é o objetivo do cliente? Uhum. Quais são as métricas que a gente vai ter para atingir esse objetivo? Eu acho que isso coloca uma bola no chão e faz todo mundo caminhar para a mesma direção. E aí, por isso que eu acho que um bom briefing Salva a vida. salva a vida. Salva a vida. Essa é a frase do Você programa. saiu dessa pergunta assim, ó, mas assim... Ela escorregou. Viu? Você foi perfeita. Foi perfeita. Foi a melhor resposta aqui, ó. Ela acertou na mosca, já. Essa é uma mosca. Você anotou essa aí? Que essa aí tem que colocar no outdoor aí, falando em mídia, na Anhanguera, pra todo mundo poder ver e ler. Van, sensacional, cara. Eu queria perguntar pra você, também fugindo um pouco, mas dentro aí do nosso super episódio sobre mídia, o que você consome de informação pra estar antenado no que tá rolando aí? Eventos que você vai, newsletter que você lê, enfim, o que você gosta, assim? Pô, preciso manter me informada, vou fazer isso, entendeu? Além dos cursos que você já falou. Além dos cursos. Inclusive, ou isso que eu meta- reprovo, né? Putz, eu leio muito. Se você me perguntar série que eu tô vendo, eu nunca tô vendo série nenhuma. As pessoas conversam sobre série, eu tô sempre por fora. Porque eu leio muito. Então, eu acho que tem que ler, um profissional do mercado tem que ler os veículos do trade. Sim. E eu acho que eles trazem insights muito interessantes. Se a pessoa não tem oportunidade de ir a todos os eventos, por exemplo, eu gostaria de ir ao SX, SW eu não consegui ir esse ano, mas eu acho que tem tanto que eles chamam de cascade. E que depois, de novo, tem isso disponível gratuito na internet. Se você vai no YouTube, você consegue ver vários cascades de SX, SW, os próprios veículos. Eles fazem esses eventos dentro das agências. Eu acho que isso é outra fonte de alimentação super interessante para um profissional do mercado, mas eu me alimento muito de leitura, leio bastante. E leio de tudo, assim, sempre conceito. Até porque eu sempre gosto de identificar, eu tenho assim, eu falo, gente, olha, será que é fake news aqui e tal? Então deixa eu ler, deixa eu beber da fonte. Eu sempre fico com esse radarzinho hoje em dia, né, essa questão. E é uma coisa que às vezes eu até busco
através da fake news, qual é a notícia verdadeira por trás daquilo. E você só consegue identificar quando você tá lendo muito, quando você tem boas fontes de referência, boas fontes de informação. Então, eu acho que é ler. E eu leio também os jornais tradicionais. Eu acho que isso caiu em desuso, mas eu leio. Eu não vou te falar que eu leio o jornal físico, mas eu assino a edição online e eu leio os jornais. Legal. Folha, Estado. Legal, cara, legal. Se mantém antenado, né? Tá em todas as frentes aí. Dando sequência pra gente ir caminhando aqui no nosso episódio que está incrível, diga-se de passagem. Falando um pouquinho de KPI, né? Você levantou essa bola pra gente análise de resultado, etc e tal. Obviamente, além das ferramentas que o próprio Meta é disponível, o Google disponível, a própria ferramenta, quais são os KPIs essenciais, né? Dentro de um objetivo, qual que a gente pode até simular aqui, colocar um objetivo lá, o que a gente quer, do que o cliente quer, que foi muito legal que você trouxe, que você vai além, eu olho esses KPIs, óbvio disso, mas também eu tenho algumas ferramentas que compõem a gente para trazer outros insights. Ou não, eu vou trabalhar mais os KPIs principais ali, que criam um norte nesse sentido. Sabe que eu acho que essa é uma pergunta muito boa e que eu acho que essa é um desafio também que eu sempre chamo a atenção do time, porque a gente como mídia, a gente sempre fica nos KPIs de mídia. Tem que ter. Sim. Tem que ter, porque a gente olha isso como termômetro de performance. Sim. Mas vou te dar um exemplo. Como é que uma impressão, sei lá, impressão Sim. no digital Sim. é um KPI importante ali, que você vê que você comprou X mil reais e ele te deu X impressões. Beleza, para o profissional de mídia é uma referência. Como é que isso conecta com o objetivo de negócio do cliente? Eu acho que esse hoje é uma conversa que tem que pôr na mesa e é um grande desafio para os profissionais de mídia olhar esse além. Então, quando um KPI do Google, vamos pegar do YouTube. CPV. Como é que isso se conecta? Como é que isso vendeu? Como é que isso vendeu uma latinha de Coca-Cola a mais? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Como é que a gente faz essa correlação entre uma performance eficiente de mídia ou engajamento? Vamos para isso. Deu muito engajamento. Ótimo. And so what? Então, talvez, para a peça criativa, esse possa ser um indicador bacana. Ou que o consumidor se identificou com aquela comunicação. Mas como é que isso se conectou com o business? Porque a propaganda, no final, ela quer vender, já dizia David Ogilvy, né? Então, assim, como é que aquilo se conectou com o resultado de negócio? Eu acho que para mim, o profissional de mídia que conseguir trazer para a mesa os objetivos de negócio, de vendas, e conectar isso com os KPIs de mídia, os KPIs de performance, ele vai dar um passo à frente. Legal. Na conversa. E faz muito sentido. A gente estava conversando esses dias aqui com alguém, a gente estava falando sobre influência, os influencers e tal, e a gente estava falando assim, às vezes pega uma blogueira, vamos fazer uma ação com ela. Aí ela faz, tá falando do produto, tudo. Aí você olha o engajamento, mostra o resultado lá, engajamento altíssimo. Aí você entra pra ver os comentários, sua linda, maravilhosa, fofa, Deus te abençoe, a avó mandou uma flor. Seu trabalho é lindo. A avó mandou uma flor, é demais. Então, puta engajamento, né? Daí, tipo, resultado da campanha é excelente. Aí olha o carrinho de venda, não vendeu nada. Não, mas olha o engajamento aqui. Então, é muito legal isso. E talvez esse exemplo que eu trouxe, talvez ficou talvez um pouquinho mais claro do que a gente está querendo falar para os leigos aí que estão nos assistindo também, mas é por conta disso, porque às vezes é como que eu faço essa conexão para que eu amarre tudo isso. Esse é o grande desafio mesmo, Perfeitamente. E nisso, até no que você estava falando, eu acho que o retail media, ele vai conseguir trazer muitos dados nesse sentido também, né? Porque fecha mais ali, né? Porque você tem o carrinho ali, né? Ô Van, dentro disso, cara, até não é nenhuma pergunta, mas talvez pra gente bater um papo mesmo aí. O Weber começou essa dinâmica, né? Vocês não enfrentam isso por causa do tamanho dos clientes que vocês têm, já tem uma maturidade absurda, né? Mas agências menores com certeza vão se identificar, né? Que é aquele cliente que só quer seguidor, que o principal KPI dele é o Instagram, sabe aquela coisa? E outra, quando o cliente também... Até para ajudar a nossa comunidade, aí deposita 100% do business dele na agência, que, a minha venda... E a gente entende que a venda é uma cadeia de coisas que tem que operar ali para que aconteça, né? De repente o cara chegou lá numa loja física e o atendimento foi horroroso, ele não comprou uma vez, não compra mais, e espalha para a família dele, que fui naquele restaurante e não dá, enfim...
como que você falaria pra galera, né, cara? Até mas- pra educar o cliente nesse momento, né? Mas eu acho que são 2 perguntas, cara, porque as 2 vão ser longas, hein? Se ela Vamos, quiser, vamos. porque A do Instagram a do e Instagram, do- que e as da 2 foram responsa. melhores. E da responsa, né? Foi muito boa as 2, então... É mais Vamos- um divã, da divã. Vanessa aqui, da mídia. Divã da van. Divã da van. Diva da van. Do Instagram, pra começar, vai. Do Instagram, de colocar tudo no Instagram. Do engajamento. seguidor. O seguidor é o KPI é o mais KPI mais que importante. tem, sabe? Até colocando o cliente no centro, né? Pra até explicar pra ele, de repente, tentar... Eu acho que as próprias plataformas hoje, falando do Instagram especificamente, mostra pra gente o alcance orgânico, porque quando a gente fala de, só para ser mais didática que você me pediu, quando a gente fala de engajamento e seguidores, quando a gente fala de seguidores, a gente está falando muito de um alcance orgânico, que é a pessoa que já me segue vai receber o meu conteúdo. Então, se você deu like lá na Ogilvy, quando a Ogilvy postar alguma coisa, você vai receber aquele conteúdo. Hoje, uma média de 1 a 2% de entrega. Então, esse é o ponto. Assim, é essa base que você quer falar? E necessariamente a sua base é a sua base de seguidores? Não, eu acho que, de novo, aquilo que eu falei para o começo... Volta o cliente para um pensamento do comportamento dele como pessoa. Ele segue 100% das marcas que ele consome? Não necessariamente. Então, por isso, às vezes você não segue aquela marca, mas você é consumidor daquela marca. Então... Você só ganhar seguidor não significa que você vai estar engajado, você vai estar conectado ou se comunicando com as pessoas que consomem a sua marca. Isso é só uma perna da sua relação. Muito bom. Eu queria, antes de você ir pra próxima, eu queria só colocar mais um sal nessa. Coloca Pimenta não, sal não, vocês estão botando pimenta aqui. A pimentinha da sua avó, aquela Dona Maria lá que fez pra gente. Aqui pôs a flor no comentário. Isso é tão inteligente o que você falou, cara. Isso, Rai, merece um cortezinho pra galera, principalmente pra quem tem marca, né? Porque às vezes o seu produto, cara, sei lá, uma funerária. Pô, você quer seguir uma funerária? Difícil, meu. Entendeu? É um produto que você paga porque você não quer usar aquilo lá. Exatamente. E aí o cara deposita no seguidor, então foi muito legal. E na hora que você começou a falar, eu pensei em várias marcas que eu consumo e sou fiel, entre aspas, assim, né? E que, porra, nem sei o Instagram dos caras, entendeu? É muito legal isso aí, Por cara. isso, é que eu acho que às vezes quando a gente fala de comunicação e de mídia, a gente se esquece de colocar como cliente, consumidor. Exato. Pensa em como você consome. Eu acho que já dá uma boa base, referência. A minha pimentinha é o seguinte, a gente vai colocar um cenário imaginário aqui, porque a gente tem liberdade poética pra falar. Tá? Cenário imaginário, uma multinacional precisa lançar uma marca, independente de qual for a marca, e a primeira coisa que o cara de marketing da multinacional ele chega pra agência, ele fala, eu quero seguidor. Porque o seguidor, filosoficamente, ele tá ainda atrelado ao sucesso. Ou seja, peguei uma marca, quem que é essa marca? Cliquei lá, olhei lá, tem 2 seguidores. Marca não presta, entre aspas. Filosoficamente, ainda a gente sofre essa questão. Tipo, essa pessoa é relevante ou não? Quantos seguidores ela tem? Então, existe essa relação. Dentro da sua explicação, como a gente poderia, como marqueteiro, mídia e qualquer palavra, a gente poderia orientar e de repente até traçar uma trajetória para isso, para colocar isso, e não é o imediato. Porque se a pessoa quiser um Instagram com 1 milhão de seguidor, a gente coloca amanhã, vai lá e compra e resolveu, mas não é esse. Sorteia um iPhone. Sorteia um iPhone, Sorteia um iPhone, resolveu. Qual é o Instagram para eu seguir, para sortear o iPhone? Agora os caras estão sorteando BMW, é outro nível, né? Então, acho que vale a gente discutir um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir a sua opinião assim mesmo, dentro desse contexto, sabe? Isentando de qualquer coisa da Rafa. É que, só para ficar claro, não é para não ter seguidores, Sim. mas é que ele é apenas um espectro da comunicação. Então, assim, você não tem que perseguir ter seguidores. Isso era quando o Facebook foi lançado. Exatamente. Eu lembro que o Guaraná Antártica comemorou 1 milhão de... Exatamente. Primeira marca que bateu 1 milhão de likes na época no Facebook. Eu acho que tem que ter, mas é que ela não pode ser a sua principal métrica. Não deve ser o que você ambiciona. O grau ali, né? Exatamente. Aí, de novo, qual é o objetivo de negócio? Como é que o seguidor está conectado ao objetivo de negócio? Então, eu devolveria isso para a multinacional. Eu acho que tem que ter. Eu acho que é ruim você entrar numa página de Instagram e não ter
Um número ali. E um mínimo de conteúdo ali. Então tem que gerar conteúdo orgânico, só que ele não tem que ser a base da comunicação. Eu não acho que deveria ser a base. Ele é um complemento da sua estratégia de comunicação. E aí, a segunda provocação, né, é a da isso mais para agências menores, né? Sua visão aí para ajudar a galera de clientes que depositam o negócio inteiro na costa da agência, entendeu? Tipo, cara, eu não tô vendendo. O papel da agência é comprar atenção, é ter Você é minha salvação, você é minha última esperança. O cara bate lá na porta. Ó, vim aqui porque você é minha última Poxa, esperança. mas o Kotler já falava dos 4 P's, né, gente? Porque exatamente. tem promoção. Essa me tudo, tudo. Porque tem os 4 P's, não é só... Você tem preço, você tem placement. Esqueci os outros. Gente, cadê o Google, Rafael, os 4 P's, por favor? Preço, promoção, praça, promoção. E Então, produto assim, ou serviço. gente, então assim, não dá pra depositar tudo na comunicação. Porque assim, a comunicação tá bem feita, eu acho que tem que olhar como tá a comunicação. Como é que tá o seu posicionamento de preço versus a concorrência? Como é que tá a sua distribuição? Você tá disponível no ponto de venda? Porque não adianta também você fazer um call to action. Tá, não é no ponto de venda, é online. Como é que tá a sua fricção na hora que você direciona o cara pro seu site? Demora 3 minutos pra carregar o site. Ou então ele entra lá, por exemplo, você foi impactado por um anúncio no Instagram de um tênis. Voltar no seu exemplo do tênis. Exemplo bom. Você clicou lá. Ao invés de, quando você clica lá, isso é muito raro. Isso é muito... É um clique, é muito válido, assim. Eu cliquei lá, eu quero ver o tênis. Eu não quero cair numa página que eu tenho que procurar o tênis que eu já cliquei. Então, assim, isso pra mim é o antigo placement do Kotler, né? Porque, assim, a disponibilidade do ponto de venda é isso. Você clicou, ou o que você falou, o site demorou pra carregar. Ou então, eu coloquei no carrinho. Deu pau ali na hora que eu dei finalizar a compra. Então, isso tudo tem que ser avaliado antes de colocar a culpa na comunicação. Não falei que a comunicação não tem culpa, mas vamos dar o check-in em tudo. Aí, né? Muito bom. Pra gente amarrar tudo isso, dessa conversa incrível, desde quando a gente começou a falar do mídia, falar da área, falamos de tudo, navegamos em todas as estratégias, não, todos os espaços aí, vamos colocar dessa forma. E aí, chegou no final, a gente precisa apresentar os resultados para o cliente. Melhor forma de apresentar aqui, que você acha? Bom, tá lá meio um PowerPoint mesmo, define o objetivo do cliente, alinhado esses KPIs. Vou lá nessa apresentação, reunião, vou explicar para o cliente, vou dar uma aula para ele de cada coisa. Como que você vê aí, julga a melhor forma que uma agência ela pode apresentar os KPIs? Porque muitas vezes a gente manda um relatório no final do mês, mas muitas vezes esse relatório ele não é compreendido, o cliente ele não entende de nada. Como que você, assim, poderia nos ajudar? Tá bom. Concordo super que o relatório muitas vezes não é compreendido. E sim, mas o cliente nem precisa entender, né? Nós somos os especialistas, vamos ajudar o cliente, né? Legal. Então, eu sou super favor... E até porque eu acho que um relatório de entrega de campanha, de performance da campanha, ele é como o encerramento e mostrar assim, ó, tá aqui, ó, o trabalho que eu fiz, o que eu aprendi, o que eu aprendi sobre a sua marca, sobre o seu consumidor. Ele é um fechamento do nosso trabalho. Eu acho que tem que ter esse ritual de fechamento com o cliente. Eu acho super importante montar, sim, um PowerPoint. Às vezes a gente não gosta, dá trabalho. Às vezes é mais fácil colocar lá no dashboard, no Data Studio. Sim. Mas eu acho que trazer uma interpretação, trazer uma voz sobre aquele dado que a gente está vendo... E conectando com o briefing. Pega o briefing lá do começo. Então tá aqui, eu vi que, cara, esse filme performou super bem. O que eu entendo? Por que ele funcionou super bem? Lá no começo você não falou que você queria se conectar com a geração Z? Então, assim, quando eu puxei aqui os dados no YouTube, eu vi que a maior parte das pessoas que assistiram o filme até o final são da geração Z. Então, a gente consegue fazer correlações e ajudar o cliente também. Eu acho super importante um relatório de finalização. Eu gosto desse ritual. Legal, muito legal. Muito bom. Cara, episódio riquíssimo aí. Você que está assistindo ou ouvindo também, você pode ter um certificado dessa aula gratuitamente. É só acessar academia.21live.com.br. Assiste o episódio por lá. Você ganha um certificado para compartilhar no LinkedIn, para ser um profissional melhor e quem sabe trabalhar com a Vanessa num futuro próximo. Vamos para cima, que chegou a hora maravilhosa. A hora mais importante.
Que é o nosso Momento Dominus. Momento Dominus, essa uma pizza super maravilhosa pizza aqui, ó, quentinha, cheirinho incrível. Cheirinho incrível. E você pode consumir essa pizza em qualquer lugar do Brasil com 30% de desconto usando o código PCM30, PCM tudo maiúsculo 30, no aplicativo da Domino's ou no site da Domino's, cara. Mas você sabia que pode ser minúsculo também, né? Não sabia, tô sabendo agora, então pode ser minúsculo. Minúsculo também. É um avanço aí, Fabião. Da tecnologia. Show. Maravilhoso. Esse quadro é o Divide a Pizza. A gente vai falar características de profissionais. E aí você vai falar assim, divide ou não, entendeu? Tá. Então assim, esse é o... Você quer começar com tudo? Que você Cara, você você engatilhado. pode começar. É que eu acho que você sofre as dores, né, do parto aí na mídia, né? É, eu sofro um pouquinho aí, essas dores aí. Mas eu queria começar com você... Assim, ó, se você... O avatar, se você dividiria uma pizza, é aquele profissional que ele não quer sentar na frente do cliente. Profissional de mídia, ele não quer ouvir do cliente, ele tá ali na cadeira, capacidade técnica ele tem, mas ele não consegue ouvir do cliente, ele tem dificuldades nisso. Eu queria saber se você dividiria uma pizza com esse tipo de profissional, sim ou não, e por quê? Você entendeu esse profissional? Eu não entendi a dificuldade dele de sentar na frente do cliente. Existem complexidades, né, no meio do caminho aí. Poxa, eu vou dividir pra eu entender o que tá acontecendo, gente. Vou dividir, sim, minha pizza com ele. Legal, muito bom. Maravilhoso. Van, pra gente fechar esse Pizza com Marketing aqui, no Momento Dominus, quais características esse avatar teria que ter, assim? Tipo, Michael Phelps da mídia, o Michael Jordan da mídia, assim, pra você querer dividir uma pizza com ele, de características, assim, sabe? Você falou curiosidade, você falou algumas coisas, mas pô, você precisa dividir uma pizza com esse cara pra trocar uma ideia, perguntar isso e aquilo. Quais são essas características, cara? Gente. Difícil? Perguntas com pimenta, né? Nossa, que características esse profissional de mídia tem? Pô, Tempo! gente. Viu, quando você pensa o seguinte, 21 Live é um software para você fazer o gerenciamento da sua agência, meu amigo. Então não perca tempo. Se você tá com problemas de organização do seu time, de controle de jobs, acessa lá www.21live.com.br, marca uma demonstração com o time e você vai se surpreender, porque o 21 Live tem aí uma área para o seu cliente para você fazer as trocas de arquivo e ficar tudo organizado e o seu cliente entender que a sua agência trabalha muito para ele. Então, vamos lá, né? E aí? Gente, tô com dificuldade nessa resposta aqui. Quais são as características desse profissional? Então assim? vou facilitar a sua vida. Facilita, me ajuda, vai. Qual características desse profissional você não dividiria uma pizza? Que daí talvez seja mais fácil. Esse cara. O cara que dá aquela burladinha no relatório, aquela que não tá preocupado com o resultado. Esse, com certeza. E eu acho que também o profissional de mídia ele tem que entender que a gente está cuidando do dinheiro do cliente, né? Então a gente tem que cuidar do mesmo jeito que eu cuido do meu dinheiro, assim, sabe? Então, teve uma vez que eu escutei um comentário: a gente não precisa negociar, o cliente tem dinheiro. Não, gente, a gente sempre tem que negociar. Como é que você faria com o seu dinheiro? Então, eu acho que esse é um profissional que eu não dividiria, que não valoriza ali o potencial e o dinheiro que a gente tem na mão, que é displicente com isso, assim. Cara, eu geralmente faço os novos negócios da agência, a gente tem uma agência também. E a frase que mais converte a galera que gosta de copies matadoras numa reunião, para vocês que estão trabalhando com o mercado e estão vendendo a agência de vocês, é exatamente essa. Cara, a gente cuida de cada centavo do seu dinheiro. Os relatórios são na base de centavo. A gente manda todos os prints, e eu sou o cara mais conservador financeiramente do que... E os clientes acreditam muito nisso, confiam e pagam pra ver. Então isso é muito legal que você falou, cara. É isso. É uma dica aí pra galera conquistar contratos. Exatamente. Né? Van, a gente tá indo pro nosso finalmente já, que é o e-book do convidado. A gente escreveu o seu e-book, você viu a gente anotando aqui, a gente vai recitar para aquela câmera já. Mas antes, assim, baseado em tudo que a gente conversou, você deu vários insights legais, a gente anotou tal. Eu queria que você desse, assim, 3 dicas, de repente, que você fala pro teu time lá, algumas coisas que você fala pra falar pra galera mesmo, pra galera de agência, do profissional para os profissionais, sabe? Bem, só pra gente ir pros nossos finalmente aí. Tá que bom. vier na sua cabeça. Eu acho que no final do dia a gente está trabalhando com pessoas, com seres humanos. Então, quando você tem dúvida,
pense em você. Legal. Porque eu acho que é isso, a gente fica muito na métrica e a gente esquece que por trás da métrica a Tem gente uma quer atingir uma sim. pessoa. Eu acho que isso é muito importante e ajuda a gente a responder muitas coisas. O segundo é... O profissional de mídia tem que sempre buscar aprender. Sim. Então, assim, vai atrás das plataformas, vai atrás. YouTube tem muito conteúdo, palestras. Eu acho que tem que sempre buscar aprender. E um terceiro... se diverte, né, gente? Porque a gente passa tanto tempo trabalhando, né? Isso é verdade, Brasil. Por isso que a gente faz esse podcast, pra gente se isso. divertir um pouco. Eu acho que tem que olhar depois, quando você é impactado lá pela sua campanha, onde quer que seja, você fala... Puta tesão. Caraca, eu tô envolvida com isso, eu que fiz, eu que pus aqui. Eu acho que tem que dar esse... Tem que dar. Tem que tomar aquela cervejinha no bar e falar assim, a gente que fez isso aqui, vamos pra cima. É isso. Maravilhoso. Sensacional. Muito bom. Vamos fazer o e-book dela agora aí, Eber. Você sabia que a gente escreveu o seu livro agora, Primeiro- pra você colocar na Amazon, vender e ficar milionária. Você cria uma categoria, mais milionária. né? Gestão de mídia, departamento de mídia no Brasil, No Brasil. Vendeu 10 best-seller. Best-seller. Hein? Acabou. A gente vai comprar. Eber, começa com tudo aí, cara. Maravilhoso, chegou o grande momento. Esse é o momento pra você se divertir agora, tá? Então Bora. fique super à vontade, se divirta. Chegou o grande momento do e-book de convidado da Van, nossa amiga maravilhosa. E já eu vou começar com tudo. Ela sentou aqui e a primeira coisa que ela falou é o seguinte: insira o mídia desde o início, porque com certeza ele tem muito que acrescentar e agregar durante a campanha. Então, se você aí tem uma agência, o mídia não tá lá, não tá envolvido, tá ainda naquele cantinho, traz ele pra desde o início, que com certeza a sua campanha irá brilhar ainda mais. Cara, a frase matadora, Eber, curta e grossa, tudo é mídia. E realmente, cara, tudo é atenção. A gente tá comprando atenção hoje, a atenção é a principal moeda. E a Van falou muito sobre isso. Então, tudo é mídia é a frase dela, cara. Maravilhoso. Pra você que é um profissional de mídia, meu amigo, se você quer ser esse cara, ou se você tem aquele pingo de curiosidade, meu amigo, você tem uma tendência a ser um profissional de mídia. Então, se você não é, corre. É uma área que tem uma transformação gigantesca, então você precisa ser curioso para estar nessa área. Cara, essa aqui é para-choque de caminhão, mas tem que ser sempre falado. O objetivo do cliente é o que baliza a parada toda, cara. Principalmente um planejamento bem feito de mídia. Qual que é o objetivo do cliente? É marca? É venda? É institucional? O que o cara tá precisando comunicar? É isso que vai balizar o seu planejamento. Outra frase da Vanessa Gianotti é a seguinte, Eber: o briefing é vida. Então essa frase marcou o episódio e é muito importante, cara. O objetivo do cliente vai estar nesse briefing. Então é nele que tem que estar o pilar aí das suas ações. Maravilhoso. Se você ainda é aquele apaixonado pelos seguidores do Instagram, que você quer ter número, quer ter número, você tem que tem que estar no seu mapa. Isso também pode estar como uma estratégia, mas você não tem que perseguir isso. Então esse que é o ponto chave, você tem que observar muito mais além e se colocar como consumidor. Às vezes nem sempre você segue aquela marca que tanto você compra. Cara, eu fecho a minha com duas numa só, que são extremamente importantes para o sucesso da sua agência, independente do departamento de mídia ou não, mas seja 100% transparente com seus clientes. Isso é fundamental, cara. Ética dá lucro no médio e longo prazo. E, cara, cuide muito bem do dinheiro do seu cliente como se fosse o seu, porque isso gera muita confiança e relações duradouras, cara. Maravilhoso, Jair. Eu vou fechar com as minhas duas últimas também. Estamos antenados. E é o seguinte... Gostei muito do que ela falou, desenvolva um ritual de fechamento, foi muito legal, parece simples, mas os rituais eles têm que fazer parte da agência, um ritual de fechamento de campanha, um ritual lá para você apresentar os resultados, isso vai agregar muito valor, então com certeza isso vai mudar a sua agência. E claro, um beijo pra Edicleia, a gente não pode fazer o que a gente não sabe, meu amigo, então se você é um profissional de mídia, você teoricamente precisa saber um pouco de tudo. Esse foi o e-book do convidado de Vanessa Gianotti. Adorei! Nossa amiga, né? Já auto-intitulando. Já, tudo certo. A gente se segue, já conversa, manda figurinha. Muito bom, muito bom. Parabéns, Gente, cara. adorei. Sensacional. Adorei, Rafael. Foi muito legal. Últimas palavras e aí a gente vai finalizar. Se você quiser agradecer alguém, mandar um beijo pra posteridade, pra sua mãe, pra quem você quiser. E aí a gente finaliza. Ai, agradecer vocês, gente. Adorei, me diverti. Não falei que tem que se divertir, me diverti aqui com animal, vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Pra você que ficou até o finalmente, já sabe, né? PCM 30% de desconto na Dominus e, claro, 21 Live, o software que tá revolucionando o mundo das agências. E a gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu.